Olá, sejam bem-vindos ao Hora do Intervalo. Eu sou o Vander, sou professor de Física e estou diretor do curso pré-vestibular da Oficina Estudante. Estamos aqui para tratar de temas importantes e relevantes para a comunidade escolar e para você, estudante. E é uma honra ter do meu lado aqui dois ícones, né? Duas pessoas que eu admiro demais para conversar com a gente sobre algo muito importante para a época de vestibular e tudo mais. Nesse episódio vamos tratar do tema do Trump. O que o Trump tem feito com as suas sanções, com as suas falas, nesses 100 dias de governo. Eu tenho do meu lado esquerdo Daniel Simões, vou tratá-lo de Simões, é uma honra tê-lo aqui. E do lado direito, o grande Célio Tazinafo. Eu gostaria de ler as atribuições aqui de Daniel Simões, porque eu acho que é muito importante vocês conhecerem. Simões é bacharel e licenciado em Geografia pela Unicamp, mestre em Relações Internacionais pelo programa Santiago Dantas, Unicamp, Unesp, PUC de São Paulo, e atua há 20 anos como professor de curso vestibular e faz parte da banca elaboradora de questões da Unesp. Atualmente, isso é um dado interessante de Daniel, concilia atividades pedagógicas com a fabricação de cerveja artesanal em sua própria empresa. Prazer tê-lo aqui. Obrigado, viu, quem diria. E Célio Tazinafo, né? Eu acho que antes de falar disso, o Célio foi o meu primeiro diretor aqui na oficina. É um prazer ter Célio aqui, eu aprendo muito com ele. E Célio é bacharel e licenciado em História pela Universidade Estadual de Campinas, doutor e mestre em História Social, área de concentração política, memória e cidades, também pela Unicamp. É diretor pedagógico da oficina Taquaral e já é ganhador também do Prêmio Jabuti, né, no segmento material pedagógico, sendo o Jabuti a premiação mais importante da literatura nacional. Célio, obrigado por estar aqui. Eu que agradeço. Bom ter você aqui, Célio. Eu que agradeço. O Célio, como eu disse, foi o primeiro diretor na oficina, me contratou na oficina, então é muito legal reencontrá-lo. Nesse episódio vamos tratar do Trump e as suas sanções, suas falas, suas tabelas e tarifas e tudo mais. Eu gostaria de perguntar para vocês dois o que Trump tem feito nos últimos dias. O que ele tratou sobre principais medidas econômicas? Bom, em primeiro lugar, o Trump já chegou bagunçando o tabuleiro, né? Ele chegou de uma forma diferente naquele primeiro governo, naquele primeiro mandato. Parece que ele está com menos freios. E se a gente começar a falar de tudo que ele já fez até agora, nós vamos longe aqui. Mas acho que a gente vai focar no que está chamando mais atenção, que é essa questão tributário-tarifária, que está aí nos jornais, né, bagunçando realmente bolsa de valores, economias do mundo inteiro. O que Trump fez, que já era uma promessa, mas veio de uma forma completamente abrupta e assim inesperada, foi uma elevação brutal de tarifas de importação para os Estados Unidos. A ideia, oficialmente, pelo menos o que ele diz, é tentar reverter o déficit comercial que os Estados Unidos têm hoje, né? Hoje os Estados Unidos gastam mais dinheiro comprando de fora do que ganham vendendo, e com isso criar uma situação conveniente para uma reindustrialização. Ele tem usado essa expressão. Trazer indústrias que fabricam fora para dentro dos Estados Unidos. Para dentro dos Estados Unidos, né? Ele acredita que isso vai impulsionar um crescimento econômico, que isso vai gerar empregos, o que é até bastante curioso, porque a economia americana está trabalhando com a taxa de desemprego baixa. Bem baixa. Né? Mas isso, claro, é uma consequência, é uma atitude bastante surpreendente, porque ela contradiz tudo que os Estados Unidos vinham defendendo nos últimos 50, 60 anos em termos de comércio mundial. Então, a gente tem uma arquitetura política e comercial que se forma após a Segunda Guerra, que é muito voltada favoravelmente aos Estados Unidos a partir da ideia de abertura econômica, de que os países devem reduzir suas tarifas e se focar na produção daquilo que eles são melhores, daquilo que eles são mais competitivos. Isso levou a um movimento de muitas empresas americanas realmente deixarem os Estados Unidos com uma vantagem para os americanos: fabricar a um custo muito menor. Quando a Apple, obra muito mais... mão de obra e outros encargos, né? Então, quando a Apple vai lá e fabrica um smartphone na China... Não é à toa. Não é à toa. O que o americano ganha com isso, se ele não fabrica? Ele ganha um iPhone muito mais barato. Né? Se ele fosse pagar por esse mesmo iPhone feito nos Estados Unidos... Mão de obra muito mais cara. Ele seria caríssimo, exatamente. Célio, se fala muito em sanções econômicas, né? Tem se falado muito. Se eu expresso para todo mundo, que sanções, são sanções? Isso tem... sido parte da história americana nos últimos anos, não? Sim. Na verdade, sanções são medidas
para punir quem faz algo que é considerado inadequado perante os Estados Unidos. E até o governo Trump havia certo consenso. Olha, invadir um país livre sem motivo, como fez a Rússia com relação à Ucrânia, é absurdo, então a Rússia merece sanções. Países que derrubavam governos legítimos, substituindo por juntas militares, também sofriam sanções. Então, sanções são punições. Ou seja, Cuba atravessa punições desde a Revolução, exceto ali durante o governo Obama, que várias foram suspensas, mas enfrenta muitas sanções. Venezuela também. A Rússia, a mesma coisa. O Irã, e agora ainda piorou, porque desde que o Trump saiu no primeiro mandato do acordo nuclear que o Irã fazia parte com os Estados Unidos, a gente tem um maior número de sanções. Então, em tese, as tarifas alfandegárias que o professor Simões estavam falando não são sanções, são instrumentos da política econômica do país. Enquanto que bloqueio de venda de produtos, congelamento de ativos que estão nos bancos dos Estados Unidos e de aliados, proibição de exportações, aí são sanções. Então, agora, dependendo do impacto que a gente vai ter com esse monte de tarifas, que ele apresentou lá como se fosse tabela de açougue, sei lá, o sujeito não é muito certo, também pode virar sanções. Historicamente, é uma receita problemática. A única vez que a gente teve isso nesse volume nos Estados Unidos, muitos apontam que é a causa da depressão dos anos 30. O que seria uma recessão depois da quebra da Bolsa em 29, teria virado uma grande depressão por conta das 20 mil tarifas, em torno de 20 mil produtos que foi aprovado pelo Congresso na época e sancionado pelo presidente Hoover, diferente de que agora tem origem no Executivo. E aquela tabela que você falou foi patético até, Nossa. na verdade, porque ele mostrou uma tabela, essa cena é icônica, uma tabela com algumas tarifas ali, alguns porcentagens, e ele colocou assim, baseado no déficit de venda para os Estados Unidos. Pois mas assim, no caso do Brasil, por exemplo, ficou lá com 10%. Mas nós temos déficit. No Brasil, não. O Brasil compra mais coisa dos Estados Unidos do que vende. Então, pelo princípio de que, olha, nós vamos tarifar países que vendem muito aqui, ele diz até estão saqueando os Estados Unidos. Ele é todo hiperbólico, ele não sabe falar em termos normais. Por isso que não seja muito normal. Mas ele não sabe falar em termos normais. Então é tudo muito lindo, é tudo muito maravilhoso, é tudo desde que tem a ver com ele. Até o bronzeado ele acha lindo. Mas laranja, essa é uma cor assim bem Trump, E então ele vai tarifar em 10% um país que tem déficit com os Estados Unidos. Aí não bate. E não é 10%. 10% é o mínimo. Aço, por exemplo, que a gente já tinha um imposto alfandegário nos Estados Unidos em torno de 25%, continua 25%. Não tem, eu vi muita gente comemorando, o Brasil ficou só com 10%. É muito. É muito. Muitos produtos não chegavam a isso. Simões, a gente também tem ouvido falar muito sobre a China nessa história, nessa jogada mundial. Trump parece estar apostando para ver. A China aumentou também as taxas, uma retaliação. E você acha que isso pode mudar a ordem mundial? Isso pode gerar algo desse tipo? Olha, muitos analistas têm dito que a gente pode estar diante de uma mudança de ordem mundial, algo assim comparável ao fim da Guerra Fria. Mas eu te pergunto, Trump, será que está querendo isso? Parece que ele está jogando para a China assumir a nova liderança na ordem mundial. Não dá a impressão que isso está acontecendo? Trump é sempre uma esfinge, a gente está sempre tentando desvendar um pouco o Trump. A gente não sabe bem se ele tem um plano muito claro, se ele está mal orientado, mal informado, ou se ele realmente tem algum tipo de plano maior para isso tudo.
Alguns até dizem que ele está jogando lá em cima para voltar atrás, para renegociar, para barganhar, porque ele tem esse jogo de seu... Corroborando sua fala, eu vi um analista informando assim, Célio, ele joga 130% de loucura para conseguir 30%, que ainda é loucura, mas a gente vai analisar... conseguiu só 30, ainda bem que não é a loucura total. Sim, por aí mais ou menos, né? Acho que sim, acho que há um método nessa loucura, há um certo método. Né? Assim como acenar para a base dele, a base de eleitorado dele é muito fiel e muito nacionalista. Então, quando ele diz, eu estou enfrentando a China, ele tá conversando com a base dele. O pessoal usa muito a expressão do apito de cachorro, tem falado-se muito disso, que é aquele apito que só o cachorro escuta. Quer dizer, então só a base dele... ele está falando para aquela base, dizendo, olha como eu sou nacionalista e estou enfrentando a China. Quando, na verdade, em termos práticos, ele corre o risco de estar fazendo exatamente o contrário. Ao se fechar para a China e se fechar para outros países, ele pode abrir caminho para que a China negocie condições mais favoráveis com esses países. Eu vi até uma conversa entre a China, Japão, Coreia do Sul, tentando fazer um acordo... Um acordo de livre comércio. O Brasil teve com o presidente recentemente no Japão, o presidente falou em um acordo de livre comércio com o Japão e era uma coisa extremamente remota. E agora está sendo levado a sério. Ou mesmo a possibilidade do acordo Mercosul-União Europeia, que faz tempo que está debatido. Isso pode levar a coisa a se destravar. Então, pode ser que por detrás disso exista algum plano maior que a gente não está captando, mas tudo indica que há um grave erro mesmo de orientação. Parece um grave erro, né? Pois é. Esse tipo de estratégia protecionista foi usada, né? O Célio sabe bem, em vários momentos da história. E normalmente você faz isso assim, setorialmente, quando você tem lá um segmento que tem muito impacto em geração de emprego, ou quando você quer desenvolver uma tecnologia específica. Tipo o Brasil com o automobilismo, por exemplo. Ou como eles fizeram, os americanos, com a questão dos chips, que eles não querem que os chips de última geração caiam na mão da China, né? Mas aí é uma coisa setorial. Agora, você querer reconstruir a indústria de um país num contexto de globalização é meio suspeito, é meio discutível, né? Os países são muito interdependentes hoje. E as bolsas estão derretendo, né, Sérgio? Estão derretendo porque bolsa opera na expectativa de lucro. Se você tem incerteza com relação ao lucro, melhor você aplicar os capitais onde vai ficar seguro. Os títulos do Tesouro americano são a forma. Por isso que o dólar no Brasil também aumenta. A gente tem muitos investidores tiram os dólares daqui para comprar títulos que são mais seguros. Agora, o problema do Trump é esse, né? A gente não sabe se a fonte são as vozes da cabeça dele, ou se é o que ele estudou quando era jovenzinho, e acha que o padrão do século XIX, para alguns setores, serve para tudo. Não serve para tudo. Né? E outra, a gente tem aqui no Brasil um exemplo de que protecionismo para alguns setores, mesmo direcionados, não dão certo. A gente tinha reserva no mercado de informática durante décadas. Resultado, a gente não desenvolveu nada. 80, 90 por ali, né? 80 e 90 os por aí. primeiros computadores chegavam aqui contrabandeados, porque não podiam entrar. E nem por isso nós viramos uma potência tecnológica. Agora, ele pensa em um mundo movido ainda a petróleo, a carvão. Ele disse lá, não sei se foi no discurso depois que ganhou, no discurso de posse, ele fala 10 por segundo. Vamos perfurar tudo. E não é essa lógica. Não tem. A gente não opera na lógica da segunda revolução industrial. E ele, no entanto, parece que tem uma visão de passado mesmo, né? Não à toa o lema é fazer a América grande de novo. Mas grande de que época? Das 13 colônias que ficaram independentes? Grande na época... Então, é uma coisa assim, meio abstrata. Cada um pensa grande na época que idealizou e não necessariamente funcionava assim. Né? A grande questão são as incertezas. Eu não sei se ele recua tanto.
Há quem diga, inclusive, que ele pretende, com o secretário de Tesouro lá, sei lá, parece que é meio sem noção, com outro assessor sênior de economia, refundar a ordem mundial. Dizem até que eles querem forçar um acordo internacional para derrubar as cotações de dólar para facilitar as exportações. Agora, a impressão que dá é que ele pensa que é um efeito em cadeia exatamente como funcionaria na mente dele, em teoria. Não é banco imobiliário. Tudo é muito dinâmico. Que está dando errado, a gente para o jogo. Ou então, não, tudo bem, eu perco aqui, vendo um hotel, depois eu compro de novo. O gestor, ele nunca foi bom. Faliu cassino. Quem consegue falir cassino? Bom, a gente teve uma mesa da economia que faliu uma cantina numa escola. Mas só ela vendia doce, só ela vendia, não conseguiria falar isso. Mas é difícil, né? Acho que a gente não tem muito como dizer, olha, o mercado vai se ajustar. Eu acho que vai se ajustar no sentido que não vai ficar despencando. Mas isso não significa estabilidade. Né? Eu acho que você levantou uma coisa fundamental, que esses investidores eles buscam previsibilidade. Exatamente. Não é nem se eles concordam ou não com a política, mas se eles sabem para onde está indo, eles ficam mais confiantes, eles arriscam mais. Se a condição é de incerteza ou muda a qualquer momento, ou ele fala e desfala, porque agora ele falou também um acordo de livre comércio com a União Europeia. Sim. Então ele vai dando sinais contraditórios. Algo que ele não falava há alguns dias. Né? Exatamente. Fora isso, ele começa a se indispor com parte da base dele. Existe uma bancada ruralista forte nos Estados Unidos que está preocupada, porque se os outros países começam a se fechar às exportações do agro americano, gente que apoiou a eleição dele vai começar a perder. Esse pessoal do Wall Street também não está gostando disso, né? Coisa tão imprevisível, tão surpreendente o tempo todo. E ele tem rasgado acordos que estavam lá há anos, Canadá, México. Ele não é muito... A Constituição dos Estados Unidos, para ele, mero papel. Porque ele agora diz, não, há jeito de eu disputar o terceiro mandato. Não há. Não tem. O texto é muito claro. Não tem jeito. Aí já se diz, ele vai disputar como vice e o titular teria o compromisso de renunciar para ele assumir. É uma viagem interplanetária. Ele precisa muito para isso. Agora, a credibilidade dos Estados Unidos, e isso deu lastro ao dólar, é justamente a previsibilidade. Sim, o sistema de freios e contrapesos. Nenhum presidente ali pôde fazer o que bem entendeu em nenhum momento. E parece que ele está querendo fazer o que bem entende. Exatamente. Então, assim, mas tem a Carta da ONU. Para ele, a Constituição dos Estados Unidos significa a Carta da ONU menos ainda. Eu não sei nem se ele leu. Eu não sei nem se ele conhece. Mas tem a Organização Mundial do Comércio. Dane-se. Ele não está nem aí para a Suprema Corte, que dirá para a Organização Mundial do Comércio. Ele é voluntarioso e isso é perigoso. Agora, lá a gente tem um mecanismo que não se tem, por exemplo, aqui no Brasil, eleições de meio de mandato. E, tradicionalmente, o presidente perde o controle da Câmara, e do Senado é mais difícil, mas perde também. Se ele perde o controle da Câmara e do Senado, e é isso que vai dificultar a vida desses investidores, ele não faz mais nada. Ele pode continuar lá delirando, mas ele não tem mais base. O Senado parece que ele já está perdendo a maioria, porque tem 4 senadores republicanos que já estão achando é muito insano o que ele está fazendo. Agora, a Câmara de Representantes é mais dependente dos votos dele. Mas e se ele perde voto, também ninguém vai ficar ali esperando, né, para ver o barco afundar. Então, a gente tem distritos que são sempre muito disputados. Ora ganha um democrata, ora ganha um republicano. E são esses distritos que ele corre o risco de perder nos estados pêndulo. E perde o controle do que ele quer fazer. Exatamente. Porque parece que ele está sem controle agora. Ele pode fazer o que ele quiser. Agora ele pode fazer. Ele disse isso, né? Que ele está se sentindo muito bem, porque é como se ele tivesse o controle total, como se ele estivesse no volante. Mas é muito relativo isso.
né? Os investidores sabem, ó, ele tem agora, se começa a fazer água já não vai ter, e depois ele perde completamente o controle da Câmara e do Senado. E não só na economia, ele às vezes umas bravatas do tipo, Canal Panamá, vou trazer de volta para mim. Achei uma boa ideia, ele disse isso. Como assim achou uma boa ideia? Groenlândia, vamos discutir para trazer a Groenlândia. Não, é importante para os Estados Unidos. Como se fosse um saquinho de arroz. É meu. Exatamente. Foi mais ou menos por aí, né? Foi por aí. E isso também é muito grave e vai nesse caminho da ruptura da previsibilidade. Né? Tem um princípio do direito que é meio que a base de todas as relações entre nações, desde, acho que, da Paz de Westfália, desde que a gente começa a estruturar o mundo em Estados nacionais, que é o princípio do pacta sunt servanda, é a ideia de que os pactos devem ser observados, devem ser seguidos. Então, por exemplo, os Estados Unidos tinham um compromisso com a Ucrânia. Ele pode não concordar com a postura do Biden, mas ele não pode simplesmente virar e fazer tudo o contrário. Não vai ser mais assim. Porque senão você não consegue criar coisas de longo prazo, você não tem confiabilidade. Então, parece que ele está o tempo todo testando essa confiabilidade ou jogando ela pro lixo, né? E falar em jogando, parece que uma expressão que eu ouvi, que você falou em jogar war, parece que ele está jogando war com o Putin. Essa terra agora não é mais sua, Zelensky. Agora vou parar a guerra se você me der esse pedaço de terra. Mais ou menos por aí. Ele diz que a gente acaba com a guerra negociando com a Rússia, exclui a Ucrânia. A última vez que a gente teve isso foi quando desmembraram a Tchecoslováquia, a França e a Inglaterra com a Alemanha. A Tchecoslováquia não foi nem convidada para participar da Conferência de Munique. Pode, né? Mas o cenário é diferente, porque a Europa apoia a Ucrânia. Sim. Então, tá nas portas da Europa, né? Mas é difícil porque ele já deixou a Ucrânia num terceiro plano agora. Expulsou o Zelensky de lá, parecia que era a vida dele, né? Esse vídeo foi... agora não fala mais. A questão dele são as tarifas. Ele é movido por monomanias temporárias, né? Exatamente. Ele tem monomanias temporárias. E quando ele assina daquele jeito, aquela assinatura gigante, aí mostra para todo mundo... ele tá movido a isso, E ele né? é tão, assim, né, personalista. Vocês viram ele mostrando o protótipo do que seria o visto permanente para os Estados Unidos, vendido a 5 milhões de dólares? Tem a cara dele, a assinatura dele num papel dourado. Assim. Ele acha que aquilo que é ingresso para o Parque Trump. Parece Trump. Venha se divertir Disney com a família. Isso. Compre o passaporte dourado. 5 milhões. É um tipo bizarro, no mínimo. Né? Bizarro. Mas é interessante porque a gente no Brasil muitas vezes é acusado de misturar o público e o privado. Exatamente. De não saber separar. E parece que não é só aqui, né? O cara age como se o país fosse realmente uma extensão dele, das empresas ou das propriedades. Mas ele não foi tão, entre aspas, maluco assim no primeiro mandato dele. Não foi, né? Sério? Não, tinha um pouco mais de cuidado, né? O que se diz é que... a Câmara e o Senado tinham mais controle. Tinha maioria no começo. Mas até uma maioria um pouco mais folgada na Câmara do que tem agora. Mas ele tinha assessores, ele ganhou a eleição sem a maioria dos votos populares. Tá. Então, de algum jeito, ele não chegou à presidência em 2016, na eleição de 2016, né? Tomou posse em 2017, com a mesma força que a gente viu no ano passado. Tá. Então, ele precisou rechear o governo de algumas estrelas que dessem credibilidade à administração. Não eram necessariamente pessoas próximas a ele. Tá. Até porque, segundo aqueles livros lá que misturam fofoca com jornalismo, né, dizem que ele demorou para acreditar que tinha ganho na noite da eleição de 2016. E ele não tinha um ministério, né, um secretariado, como eles chamam, na cabeça. Tá. Diferente de agora. Que ele coloca os apaniguados e que tem uma característica, vão dizer tudo que ele quer ouvir. Então, a chance de uma medida que ele delira sair do papel ou ele assinar uma ordem executiva é maior agora. Tá. É bem maior. Então, a gente teve lá o primeiro secretário de Estado dele em 2017, era aquele ex-executivo de petrolífera lá, o Rex Tillerson. Esse sujeito saiu do governo dizendo que o Trump era um idiota.
Ele saiu do governo e disse, olha, não, ele é um idiota, em termos dele, que foi secretário de Estado. E ele não tem ninguém agora assim. Tanto que ele colocou no Pentágono, como secretário de defesa, um sujeito que era comentarista da Fox News, foi fuzileiro, mas aí, assim, a experiência de gestão limitada, né? E não é num país do tamanho de uma ilha, né? Nossa, ou o caso na saúde, né? Exatamente. Tem o Kennedy, que é abertamente negacionista no tema das vacinas. Parece que hoje nós tivemos a segunda morte por sarampo. No Texas. No Texas. Olha, que absurdo. Que assumiu né, essa postura, né? E a secretária de Educação que assumiu com o compromisso de desmontar a Secretaria de Educação. Assim, olha, tudo bem que não seria não teria o mesmo impacto de desmontar um MEC aqui no Brasil, porque os estados lá têm a maior parte do controle da autonomia da educação. Mas é o que garantia algum direcionamento para uma política de formação, de mão de obra, de qualificação profissional em termos nacionais. E que ele falou na campanha que pretendia desmontar. E mesmo sem ter votado isso no Congresso, as medidas da secretária lá são no sentido de desmontar a estrutura. Simões, e para o Brasil essa história toda? Fala-se muito, o Célio acabou de falar, ainda bem que foi pouco, 10% naquela tabela maluca que ele mostrou lá. Mas você acredita que a gente consegue fazer outros acordos interessantes, baseado nessa ideia louca dele taxar sanções e tudo mais? É uma possibilidade. Eu acho que o Brasil deveria, e espero que haja com calma, né? Porque a gente também precisa ver de novo se vai ficar, até onde vai. Te cortando, claro. Mas acho que agiu com calma, né? Parece que sim. Por hora sim. A gente aprovou na Câmara, numa rara união entre esquerda e direita, possibilidade de retaliação, mas possibilidade. A gente não saiu devolvendo as tarifas. Uma comissão foi até lá alguns dias antes da tabela, aliás, nessa tabela, conversou e bateu um papo sobre isso, né? Mas já está aberto, assim, o precedente, se a gente precisar devolver, a gente pode. É que há setores que realmente não vale a pena para o país, para o Brasil reagir, né? Agora, esse movimento do Brasil ser multilateral, ter mais parcerias comerciais, não depender de um único parceiro comercial, esse é um movimento histórico do Brasil. Isso vem lá do Santiago Dantas, né? Da política externa independente dos anos 60, e é um traço que nem na ditadura militar se alterou muito no Brasil. O Brasil tem essa tradição de não se atrelar a um único país. E essa tendência da gente já se aproximar dos BRICS, da gente se aproximar dos vizinhos aqui da América Latina, ela já era forte. E pode ser que ela se acelere com isso. E os outros agora também talvez tenham mais disposição, mais vontade, né? Fazer acordos. Exato. Então, se ele realmente levar à frente, eu acho que o Brasil tem oportunidades. E isso é incrível, né? Se ele realmente levar à frente, a gente não sabe o que vai ser daquela cabeça. A gente não sabe o padrão. Porque ele, ao mesmo tempo que diz, olha, vou taxar, se a China retaliar, vou taxar mais. Ele diz lá, olha, já recebemos pedidos de 50 países para negociar. É sinal de que há alguma disposição, porque senão ele simplesmente ignoraria os pedidos. Agora, para o Brasil, a gente ainda pode ganhar num setor, no outro temporariamente, mas se os efeitos forem os que os economistas... Porque só os economistas do entorno do Trump acham que essas medidas são boas. Exato. Você não vai ter nenhum outro dizendo, não, tá no caminho certo. Não tem. Ele não tem torcida, nenhuma revista. Também um raro consenso, né? Exatamente. Você ter economistas de orientação tão distinta falando a mesma coisa. Nenhuma revista de economia da Europa, nem os jornais econômicos dos Estados Unidos, nenhum diz, olha que maravilha. Né? É um grupo... É o núcleo duro dele. Quase terraplanistas econômicos, né? Exato. E que tem lá uma visão muito particular. Se o mundo cai numa recessão com desaceleração, o Brasil cai junto, né? Isso é inevitável. Se a gente tiver uma escalada inflacionária global, o Brasil vai também. Se o Tesouro, né, o Banco Central dos Estados Unidos, aumenta os juros para conter a inflação lá, a gente vai ter uma disparada do dólar aqui. Então, o que hoje está nas bolsas de valores pode chegar no Bolsa Família. Por meio do quê? Por meio da gôndola do supermercado. A gente já tem uma inflação de alimentos persistente desde o final da pandemia.
E foi essa inflação que parece que pesou na derrota da Kamala Harris. Até menos do que a questão da imigração. E ele parece que não tem nenhum problema em causar uma... Ele sabe, né? Parece que ele sabe que vai ter efeitos negativos. Ele diz, vai ficar ruim para depois ficar bom. Só que ele imagina que vai ficar bom daqui a pouco, né? Assim, parece que daqui 6 ele meses vai desmontar a ordem, né? O professor Simões disse, de 6 décadas aí, em 6 meses, e depois já vai reerguer do jeito que ele quer. Não pode ser tão simples, né? E acho que essa metáfora do jogo que vocês citaram, do War, é muito interessante, porque ele realmente se enxerga como um homem de negócios, como um businessman que está sempre barganhando, que está sempre fazendo bravata. Tanto que para o Zelensky, o que ele diz? Você não tem cartas. Isso mesmo. Naquele vídeo bizarro do vice-presidente dele falando com o Zelensky ficou até sem ter o que falar em alguns momentos, né? Ele falou exatamente essa pessoa, você não tem cartas, usou a expressão de jogo. Porque realmente é como ele enxerga a coisa, né? Você vê que não é um personagem, é realmente uma leitura. E Simões, geograficamente, na Ucrânia há umas terras, há uns lugares de terras raras ali, né? Sim. Não só isso, né? A Ucrânia é um território grande, muito rico para agricultura e para mineração também. E ele tem falado aí em um acordo com a Rússia que já vai podar território da Ucrânia, algo que era inadmissível no governo anterior. Você falar em a Ucrânia aceitar ceder uma parte do território para a Rússia. É uma coisa absurda, né, gente? Pois E agora ele chegou a aventar exclusividade de acesso aos recursos naturais em troca de acordo. Eu faço parar, mas eu tenho acesso exclusivo a esse recurso aí. Uma coisa assim, bastante até descarada, né? De um tipo de intervenção estrangeira. Tudo bem que é a maior potência do mundo, os Estados Unidos muitas vezes interferiram em outros países, mas sempre com certa roupagem, com um certo tato, né? Não descarado, assim, eu quero teus recursos e ponto. Mais ou menos War mesmo. Mais ou menos. No dia que ele estressou lá com o Zelensky, o vice, né, começou a falar... Eles estavam prontos para assinar o acordo. O Zelensky foi até a Casa Branca para assinar o acordo. E era tamanha certeza deles de que, olha, ele não pode nada, vai fazer o que a gente quer, que eles resolveram destratar o líder ucraniano diante das câmeras. Foi bastante constrangedor. Exatamente. Não tem paralelo uma coisa dessa. Eu não sei nem se fora das câmeras a gente teve algum presidente americano que tenha feito uma coisa do tipo. Né? Uma grosseria dessa. Normalmente ocorre de porta fechada. Não nas câmeras ali. Né? E assim, os presidentes dos Estados Unidos, concordando ou não, são todos muito maneirosos, né? Assim, mais simpáticos. Ele fez questão de tirar uma foto, a foto oficial dele, e ele com uma cara de vou te morder, né? Assim, olha, não quero ser legal, não sou simpático e essa é a minha cara. A questão dele. E não foge muito, né, ao protocolo do padrão, né? Que se espera. Isso, e aí não tem previsibilidade nenhuma mesmo. E você acha que, indo para a China de novo, a China tem capacidade de brigar com o que ele está tentando fazer? Sério, Simões? Eu acho que ainda a China não tem capacidade plena de brigar. Mas a China tem alguns pontos onde ela é muito dependente dos Estados Unidos, e os Estados Unidos são muito dependentes deles. Então, é muito difícil imaginar um mundo como ele é hoje sem uma relação mínima entre os dois países. Tá? Claro que a China vem se destacando em vários segmentos. Há segmentos onde a China já passou os Estados Unidos, mas há muitos segmentos onde a China ainda tem que crescer muito. Né? Ainda é um país onde a renda média é muito menor que a dos Estados Unidos. Não domina esse segmento aí dos chips de última geração, que um dia, aliás, até queria ver você conversar comigo sobre isso, porque os chips medem 2 ou 3 nanômetros, e eu acho incrível que eu inacreditável. Possa fazer algo... Outro dia eu vi uma comparação entre um fio de cabelo e um chip, ele foi ampliando, o fio de cabelo foi ficando grande assim, ele foi ampliando e chegando no chip. É inacreditável. É impressionante mesmo. E isso a China ainda não chegou, mas a China tem uma capacidade crescente. Eu vi ontem um professor dizendo o seguinte, que a China forma por ano 450 mil engenheiros. Os Estados Unidos formam 150 mil. Então, realmente, existe um plano de longo prazo. Eu não sei se a China já está pronta para isso, mas eles estão trabalhando para isso.
desde a crise no setor imobiliário de 2008, a China desviou o crescimento para a indústria. Então, há quem diga que vai ter um tsunami de produtos chineses, tipo automóveis, porque o banco estatal emprestou não sei quantos bilhões e eles se orgulham disso, de ter muita mão de obra qualificada em diferentes setores. Mas a China tem esse modelo que se desenvolveu no mundo multipolar, interligado. Ou seja, dependia dos consumidores da Europa, dos Estados Unidos, da América Latina, dependia dos recursos naturais de outros. A China importa toneladas dos nossos recursos. Então, a cadeia de suprimentos é muito interligada. Não dá para simplesmente dizer, olha, Apple, agora você vai ganhar mais produzindo seu iPhone aqui. A Apple nem cogitou, até onde eu sei. Cogitou em aumentar a produção no Vietnã, que pela tabela dele lá, pagaria menos, produtos do Vietnã pagaria menos impostos que da China. Então, olha, a produção da China a gente vende para o resto do mundo. A produção do Vietnã a gente direciona para os Estados Unidos. Então, não parece que, olha, nós vamos mudar radicalmente as fábricas, porque não tem justamente certeza de até quando isso fica. Até porque, historicamente, o Partido Republicano é contra taxações. Historicamente, quem era protecionista era o Partido Democrata. Do mesmo jeito que também, historicamente, quem defendia a separação dos fundos públicos das universidades era o Partido Republicano. Agora, com o Trump garroteando as universidades, proibindo os recursos, os democratas já dizem, não, melhor é separar. Ele tem feito desde que os democratas migraram para luta pelos direitos civis, antes ainda com Roosevelt, para a questão social, a gente não tem uma inversão tão grande com relação... Porque os dois partidos estão lá há muito tempo, mas a gente tem que lembrar que abolicionistas eram os republicanos. A virada dos democratas é só com a crise de 29 e o governo Roosevelt. E depois na luta pelos direitos. Então, é difícil imaginar também como fica a eleição em determinados distritos. Com um democrata defendendo bandeiras históricas de republicano. Na Califórnia isso não dá certo. Porque, afinal de contas, eles votavam no Partido Democrata, vamos dizer, que a gente conhece. Agora, de repente, lá no interior do meio oeste, pode eleger um democrata, afinal o discurso dele é o mesmo de republicano de 20 anos atrás. Não à toa, a embaixada da China hoje, quando o Trump ameaçou, se eles seguirem na retaliação, eu vou aumentar ainda, a embaixada da China nos Estados Unidos publicou um vídeo do Reagan, dizendo que taxações, que impostos geram pobreza, desindustrialização. Reagan foi um ícone do Partido Republicano até o Trump aparecer. Foi um grande incentivador dessa política de empresas americanas irem para o México, irem para outros países, o que gerou produtos muito baratos nos Estados Unidos. Lógico. Eles tinham um exemplo que eram umas camisetas vendidas no Walmart, que custavam coisa assim de $2 e eram feitos na China. E se feitas nos Estados Unidos custariam 15, algo desse tipo. É um comparativo assim, né? Porque toda essa lógica da indústria ela tem uma razão de ser. De lá para cá, com todo o transporte, está bem mais barato. Fica bem mais barato, ali dentro. Exatamente. E essa loucura de tentar trazer tudo para dentro pode ser que não funcione. E se realmente foi a inflação que prejudicou a Kamala Harris, ele está no caminho de produzir mais inflação. A mesma e na mente dele as coisas são distorcidas. Eu lembro que na primeira posse, em 2017, ele cismou que a posse dele tinha mais gente que a posse do Obama. Nitidamente, as fotos mostravam que não, que a posse do Obama tinha muito mais gente. E ele é capaz de morrer dizendo que não, que a posse dele em 2017 tinha muito mais gente. Agora, desse ano não, porque foi feita internamente por causa do clima. Mas ele tem certeza que ele ganhou com uma margem de 20 pontos. Quando ele não ganhou com uma margem de 20 pontos, ele ganhou ali no olho mecânico que as pesquisas não conseguiam pegar, né? As pesquisas, muita gente ficou surpreso com a vitória. Ele venceu em todos os 7 estados pêndulo.
Olha, não tinha nenhuma pesquisa séria que dizia ela ganha nos estados Penn, ou ele ganha. É empatado. Tava E, de super fato, a diferença ali foi de 1%, 1,5%, Exato. não passou, mas ele tem uma ideia de que ele tem muito capital político. Ele acha que a maioria dele no Senado, de 3 senadores, é de 30. Ele tem uma visão um pouco complicada, né? Ele se acha super em forma. Ele disse isso no debate para o Biden, né? Disse, não, eu estou enxuto, assim, só faltou dizer que ele era padrão, né? Que ele podia, sabe? E isso acho que perturba o rumo das medidas. Né? Não, eu posso, porque eu tenho... Ele perde a eleição de 2020 e tem certeza que ganhou. Que ganhou. Ele não acredito que ele fale que ganhou só por cinismo. Tem um pouco de cinismo. Mas eu acho que no fundo ele pensa, não, me traíram. Me traíram. Esses votos pelo correio foram contados de forma errada. Exato. Por conta da pandemia a gente teve um número enorme de votos. E como ele saiu na frente com os votos presenciais, e até os votos roubaram na correia. Roubaram na contagem. Quando não. Né? E ele também, o Biden não ganhou também com uma vantagem. Há muito tempo a gente não tem uma vitória nos Estados Unidos que a gente pode dizer, olha, foi uma avalanche. Não tem. 3 ou 4 eleições. Olha, desde 2000, né? A do Obama, em 2008, diante da crise, que foi um pouco mais folgado. Mas a de 2016 já não foi tão folgada. Mas a de 2000 foram lá os 100 e 200, até hoje a gente não sabe, né? Quantos votos foram na Flórida. Se a Flórida, se o Al Gore, que era democrata, ganhasse na Flórida, era presidente. Se o Bush ganhasse, era presidente. Depois a Suprema Corte mandou parar de contar, a diferença acho que era 207 votos para o Bush, e ele virou presidente. E veio depois 11 de setembro e disse, vamos esquecer aquela eleição. Não pensa nisso, não. O interessante é que com esse jeito dele, ele colou o selo no Biden do senhorzinho senil, demente. Ele tem quase a mesma idade. Exatamente. Ele é muito maluco, mas não, esse é o jeito dele. Ele... Exatamente. Aquelas falas atravessadas do Biden, ele aproveitou aquilo para falar, olha, tá vendo? É isso aí, ó. Ele é velho. E eu não, com 78... E tinha comício, eu lembro de um comício, já do meio para o fim da campanha, que ele disse, olha, não vou falar, vamos só ouvir música. Abriu o celular dele lá, sei lá se é Spotify, o que é, e ficou ouvindo música chacoalhando ali no palco. Era um comício. E vai o Biden fazer uma coisa dessa. Né? Tudo bem, o Biden não estava o mais ágil dos políticos, o mais afiado dos debatedores. Mas, né, a coisa ali... É que eu acho que aí teve uma quebra de expectativa com relação ao Biden. A equipe deu muito a entender que ele era o Biden de 2020. Que era o Biden de 2016, quando era vice do Obama, 2008. E não era. Quando ele aparece naquele debate, cansado, ele saiu de uma gripe... Não fizesse, né? Isso. Olha, ele por problemas de saúde não vamos fazer. Não devia ter feito mesmo. Era melhor, ele tinha viajado na semana anterior, 18 Cansado horas para ir caramba. Mas... Destruiu a imagem dele. Pronto, né? Havia expectativa. Não, ele vai encaçapar o Trump como fez em 2020. E não. Estava confuso, não conseguia terminar o raciocínio. Agora o Trump... em debate, foi muito mal em todos. Ele foi muito... Os da Hillary com ele, dá dó. Dá dó. Ela engoliu. Não, dá dó, né? Ele só no último que eles podiam circular, que ele ficou atrás dela, fazendo careta, e ela diz que se arrepende de não ter falado para ele assim, sai daqui, né, aberração. Porque ela foi treinada, vai fazer, olha, ele vai te irritar e você vai fazer de conta que nada tá acontecendo. Ele vai te irritar e você vai fazer de conta que nada tá acontecendo. E de fato foi isso que ela fez. Ele ficava bufando atrás dela e ela não fez nada. Outra cena grotesca. Mas o mesmo debate com a Câmara foi terrível para ele. Né? Ele não é bom porque ele não encadeia bem as ideias, mas ele tem... Aí quando aparece aquela coisa, olha, sem noção, diz, não é, ele é um de nós. Ele é um de nós. Esse personagem aí do líder que faz
corta o caminho das instituições. Isso, né? exatamente. Eu posso conversar direto com ele. Com o povo. Então, exato. falar com ele e pedir um autógrafo é a mesma coisa. Falar, olha, no aprendiz aí, eu não quero que você demita o Joãozinho. Eu quero, é a mesma coisa de falar assim, taxa lá o fulano, demite lá o Beltrano. Parece que as ordens são da mesma altura. Na né? lógica nível, dele, parece mesmo que nível, sim. mesma altura. É inacreditável. Impressionante. Tempos impressionantes, viu? Olha. Vivemos tempos sombrios. Sem dúvida. Um dos relatórios feitos por uma equipe americana, eu me lembro aqui, o tal de USTR, alguma coisa assim. Escritório para relações que o Brasil também tem políticas protecionistas, né? A gente falou sobre isso agora há pouco, sobre o etanol, por exemplo, né? Isso. Isso existe. Existe toda uma negociação desde o pós-Segunda Guerra, quando se criou um órgão chamado GATT, que depois viraria a OMC, Organização Mundial de Comércio. E ela estabelece as regras do que pode ou não pode ser taxado, tudo é negociado ali. E há muito tempo a gente tem um entendimento na OMC de que os países ricos, pela sua condição de avanço, têm que ser menos protecionistas que os países emergentes. Então se tolera que o Brasil tenha alguns mecanismos de protecionismo, se tolera que a Índia subsidie parte da sua agricultura, porque são países emergentes. Na verdade, se a gente volta lá no século XIX, eles próprios usaram muito protecionismo para enriquecer, né? Então, não é um protecionismo pleno, o Brasil não é um país absurdamente protecionista, mas sim, existem alguns setores, mas isso não é feito à revelia de negociações, isso é feito dentro de um fórum internacional. Como ele fez agora. Exato, sim. Ele ignorou a existência da OMC, em nenhum momento ele falou da OMC. Né? E ninguém está falando também, né? Vamos recorrer ao OMC, porque sabe que não vai adiantar coisa nenhuma. Não. Não vi ninguém falando, vou levar o caso ao OMC. Não. Cada um tá ali atirando. Agora, esse relatório que apresentaram lá, né, dizendo que o Brasil é super protecionista, deixou a impressão de que ele ia super taxar os produtos brasileiros. Mas como a gente tem, eles têm superávit com relação ao comércio com o Brasil, deu a impressão que o relatório foi só para justificar os 10% ali. Os 10%. Agora, a Embraer exporta aviões, né? Imagine 10% do preço de um avião. Sabe? Não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. E assim, tem aqueles que dizem, mas ele tá certo, ele tá protegendo o país dele. Até a página 2. Porque, na verdade, a impressão que dá é que os outros países forçavam os Estados Unidos a comprarem. A gente ia até lá e dizia, você vai ficar aí com a bonequinha chinesa, com a camiseta, com o tênis. E não, eles compravam porque eles queriam comprar. E aí não vão mais comprar ou vão ter que pagar, não vai ter mais AliExpress, não sei se chega lá AliExpress, não vai ter mais Shopee, olha, nenhum deles bate na porta e fala assim, agora você compra ou eu te mato. Eles compraram porque eu vi o economista dizendo, olha, o problema do déficit não é a tarifa, o problema do déficit é que a população americana desistiu de fazer poupança. E resolve gastar. Compra. Então, assim, ele está beneficiando o país dele? Não sei, né? Me parece que alguns setores, e que não são os setores que principalmente o elegeram, né? As empresas lá do Vale do Silício são as que mais perderam até agora. O valor de mercado caiu demais nos últimos dias, né? Sim. Deu no valor de mercado de algumas indústrias. É impressionante. E nada leva a crer que isso vai mudar e que vai gerar industrialização, né? Algo... A Apple falando, olha, nós vamos transferir parte da produção para o Vietnã. Parece que era uma tentativa de, não sei como foram as ações da Apple hoje, mas de estancar a sangria, mas não fazendo o que o Trump imaginava que seria, dizendo, nós vamos agora instalar aqui na Califórnia, nós vamos instalar aqui no Texas. Como se fosse fácil fazer isso, né? E também, assim, eu vou montar e daqui a pouco isso tudo desanda, igual o cabelo dele no vento, porque não tem lá que segure, e aí, eu faço o quê? Perco os investimentos? De novo. Não dá, é muito... É uma arquitetura que tinha previsibilidade, que vem desde as conferências que antecederam ao fim da Segunda Guerra e que estabeleceram o dólar como parâmetro internacional. E não muda de um dia para o outro com as pessoas confiando. A garantia é o quê? É o Trump.
Sabe, não dá, né? Ele vai e volta na fala muitas vezes, né? Pois Sim, só olha, reforça. nós vamos aumentar a China, mas estamos negociando, vamos negociar com outros 50. É. Aí um sujeito, que eu não sei se tinha falado com ele ou não hoje, disse, não, parece que ele vai adiar por 90 dias. Aquela pessoa acho que não tirou do nada. Aí depois a Casa Branca diz, não, é fake. Nossa, e o sujeito tinha saído de Imagina o lá. investidor, né? Ele fica em pânico mesmo. Então, Modo fica pânico. difícil. Modo Quer pânico. arriscar, né? Lógico que não, Arriscar, né? Qualquer investidor hoje que diga, não, vou pôr o meu dinheiro aqui, ou ele tem uma bola de cristal muito boa, uma mãe de Iná que funciona, não era capaz de prever quem ganhava o campeonato paulista, mãe de Iná, mas ou ele é muito sem noção. Porque não faz. Não dá pra... A Apple mesmo disse, olha, eu vou pôr fábrica. Ela já tem fábrica no Vietnã. O que ela diz é que pode ampliar a produção lá. No primeiro governo ele chegou a taxar calçado que vinha da China e as importações da China caíram. E as do Vietnã foram Exatamente. lá. Mesma história. Os chineses mandavam os sapatos sem costurar, costuravam no Vietnã e saía via manufatura. E não à toa, a Arrumava-se uma solução para o importância problema. do Vietnã tem sido crescente, né? Não à toa o presidente Lula passou por lá nessa última viagem. Fechou acordo para vender Exatamente, carne. Realmente. País populoso. Sim. Que parece que está adotando um modelo próximo ao da China. Da China, e da Índia, né? É diferente, é bem diferente. População gigante também. Né? Também, muito numerosa. 2. Foi um prazer falar com vocês. É muito legal estar aqui discutir assunto tão pertinente quanto esse, atual pra caramba. É legal demais ouvir vocês. Gostaria que vocês deixassem suas impressões finais, Simões e Célio, sobre tudo isso que conversamos. Primeiro, assim, obrigado pela oportunidade de estar aqui, inclusive com o meu colega Célio, que eu sou grande fã, sou grande admirador de muitos anos já. Mas eu acho que a gente tem que ficar de olho nisso tudo e ver se existe realmente sustentação. Ele está disposto a bancar mesmo? Até onde ele vai com isso? Se ele for à frente, realmente a reação imediata nos próximos meses será a escalada inflacionária. E como o Célio lembrou muito bem, isso tem impacto sobre a avaliação dele. Sobre né? o eleitorado, sobre Sobre a o população eleitorado. americana. Semana passada, ele perdeu uma eleição de corte estadual, onde o Elon Musk injetou coisa assim de dezenas de milhões no candidato republicano que foi derrotado num estado republicano. Bateu o recorde de investimento numa eleição para o judiciário, né? Sim. E a vitória não foi apertada. A candidata democrata ganhou por 9 pontos ou algo do tipo. Então, ele está indo para um caminho muito arriscado. Mas se tratando dele, é possível, né? Que ele banque e vá até o fim. Obrigado, Simões. Bom, eu também agradeço, fico muito feliz em poder encontrá-los. E o que eu disse, é muito difícil prever. Eu acredito que um recuo total ele não faça. Eu acho que ele vai acabar concentrando a briga com a China, mas muito mais na retórica do que na prática. Acho que no final algum tipo de entendimento vai ser preciso. Agora, independente disso, eu acredito que o governo dele vai carecer de previsibilidade e para o resto do período. Então, a gente não tem como dizer, olha, é um governo que eu não concordo, mas vai por esse caminho. Ou então é um governo que eu apoio, mas vai por esse caminho. Não tem. Ele é lunático. Então ele diz, o meu programa de governo é o que eu prometi na campanha. Mas há meios e meios, né? As coisas se diferenciam na forma de fazer. Então assim, vou industrializar os Estados Unidos de novo. Olha, o jeito que ele está fazendo é um padrão de indústria que não interessa. Não é a indústria dos condutores né, e dos chips. É uma indústria fordista, praticamente. Assim, não é investir em tecnologia de energia alternativa, não, é petróleo. Agora, o maior indício de que a gente vai ter uma recessão é a queda na cotação do petróleo. O petróleo, quando a gente tem quebra na bolsa daqui e dali, mas o preço do petróleo se mantém estável ou até aumenta, a gente diz, não vai ser. Mas não foi o caso. Sexta-feira o petróleo fechou em baixa.
Então a chance de recessão é muito grande. A menos que só os amigos dele eles estejam certos e o resto dos economistas no mundo estejam errados. Seria surpreendente. Seria surpreendente. O que eu tiro de toda essa nossa conversa é que ainda bem que dou aula de física e não de geopolítica ou de atualidade, senão eu estaria enrolado para explicar tudo isso. Não, Difícil demais. Célio, muito obrigado. Eu que agradeço. Simões, demais, obrigado. Mano, obrigado. E você que viu a gente até agora, continue ligado na gente nos outros episódios de A Hora do Intervalo. É muito bom ter vocês aqui. Que bom que a gente poder conversar sobre tudo isso nesse dia de hoje. Obrigado, gente. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.